Bem, pessoal, então vamos começar mais uma vez, né, o nosso encontro. Vamos primeiramente fazer uma prece, uma oração. Quero agradecer ao nosso Deus Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos de luz voluntários da hora do planeta, aos irmãos em trabalho espiritual, por mais uma oportunidade de refletirmos juntos em torno da doutrina espírita cristã, em torno das bases do kardecismo, e filosofarmos em torno desta realidade para que juntos possamos avançar na nossa corrente de espiritualidade. Lembramos de te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no nosso espaço, mais uma vez termos amigos espirituais presentes junto na nossa assembleia de amigos deste plano. Quase no momento, Pai, de ampliarmos a nossa corrente espiritual para outras pessoas, te agradecemos pela oportunidade de resgatarmos as nossas dívidas kármicas, os nossos caminhos sendo abertos pela atividade no bem, na caridade, e tendo a certeza, Pai, de que a persistência é o que nos levará ao sucesso final desses objetivos. Te pedimos que nos mantenha firmes e que a tentação dos desvios e das sensibilidades pessoais não nos afaste, Pai, da harmonia que temos que manter para cumprirmos com prazer e com sucesso esta missão. Seja feita a tua vontade, Pai, e que assim seja. Que assim seja. Então esse diálogo que a gente tem aqui faz parte do nosso projeto de divulgação das Sementes da Alegria. Também quero lembrar que a nossa página no Facebook é Sementes da Alegria. Quem quiser pode acessar e ali vão encontrar mensagens espíritas, espiritualistas, de motivação, de autoajuda. E dentro disso, antes disso, de filosofar um pouco sobre isso, para a gente passar depois para a parte outra do nosso encontro, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, como divulgação e como ponto de reflexão. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Isso está no Evangelho de São Mateus. Então tem uma explicação psicografada do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós imaginamos que todos conheçam o Evangelho segundo o Espiritismo, mas muitos ainda não conhecem. Não quero dizer com isso que seja a tábua da salvação única da humanidade. Muito pelo contrário, existem muitas portas que nos levam ao caminho de Deus. Porém, é uma porta bastante larga e bastante clara para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E essas mensagens foram psicografadas através da mediunidade, enviadas a Allan Kardec, que depois também, através da intuição, acabou por compilá-las, e assim fez então um comentário adicional às frases dos apóstolos. Por isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse comentário passou por todo um critério de compreensão e até que se chegasse então à edição final. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esta nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Jesus o disse:
amar os seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se se observa os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até o amor de seus inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sedes perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E me ocorreu agora que, se eu não estiver enganado, foi o mesmo texto que da outra gravação que nós fizemos, onde nós comentávamos que os nossos inimigos muitas vezes somos nós mesmos, os nossos obstáculos. Certamente porque nós temos que dar continuidade a essa questão. Por isso vamos seguir a intuição que nos é dada nesse sentido, de que a perfeição ela pode ser ampliada em várias direções. Eu pretendo citar Sócrates quando ele fala do ponto de vista das nossas encarnações e dos nossos conceitos e das nossas formas de analisarmos as nossas realidades. E isso ele já dizia na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, mas num tempo paralelo ao nosso, seria uma antiguidade muito distante. Porém, nós já como conhecemos as diversidades dos mundos, as possibilidades de intercâmbio entre espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, sabendo que existem civilizações mais avançadas, que existem civilizações mais atrasadas, que os graus de consciência são ao infinito, sendo que Deus eterno e criador é o nosso Pai, e possibilita esse intercâmbio como irmãos mais velhos que vão nos dando o ponto de vista, a direção, a diretriz a ser trilhada. Essa busca de perfeição é para muitos uma angústia. Inclusive o perfeccionismo que muitas vezes a gente se impõe acaba sendo um problema para a gente, porque aí a gente acha que Deus vai se incomodar com as nossas imperfeições. E aí muitas vezes nós nos afastamos até mesmo das fontes de luz, justamente porque nós estamos tão angustiados com a necessidade de transformação imediata, com a necessidade de progresso acelerado, como se fôssemos capazes de recuperar algum tempo perdido. E por isso acabamos criando distorções desse conceito de perfeição. É um conceito relativo, como tudo na filosofia é relativo. Então no outro dia nós citamos aí as nossas próprias imperfeições, nossos próprios defeitos como inimigos, que seria importante nós, muitas vezes até, lembro que o Enio em algum momento já citou, que amar os nossos próprios defeitos é uma forma de transcendê-los. Eu lembro que em algum momento dessas nossas conversas tu citou algo parecido com isso. Então esse ponto de vista é um ponto de vista a ser encontrado e perseguido, vamos dizer, dentro de nós. Mas o que eu quero citar é a nossa forma de compreender a vida através de um ponto de vista diferente, para que nós possamos então entender que o processo de aperfeiçoamento natural, ele é muito mais leve do que nós imaginamos e muito mais natural do que nós possamos crer. Basta nós tentarmos segui-lo. E filosofarmos em torno disso é importante. Nós percebemos que muitas vezes aquela pessoa que está em busca do consolo, ela busca fora de si. Ela busca o consolo dentro de um contexto cultural onde é necessário um profeta, uma revelação, um líder, um pajé,
E esquece-se de que seu universo interior, ele é também parte dessa consciência. Nós já podemos, dentro daquilo que nós já estudamos do espiritismo cristão, kardecista, mas também das doutrinas, filosofias e psicologias universalistas, que a nossa consciência, ela tem a capacidade de ser livre dentro de todos esses conceitos e de todos esses conceitos encontrar uma ligação entre eles, né? O eu, a capacidade de nos ligarmos ao eu superior, que é Deus, e o nosso eu em ação e transformação, para que a gente possa ser feliz, né? E para isso nós temos que entender que não é simplesmente absorvermos por imediato uma palavra, um conceito, uma oração, mas repetirmos até que se incorpore no hábito. Essa é a nossa principal dificuldade, disciplina. Transformar isso numa rotina que supere os nossos defeitos, né? Como o exemplo da água limpa que vai enchendo um vaso de água suja até que aquele vaso se torne limpo. Eu estava lendo um livro do Robson Pinheiro que fala sobre os magos negros, que deve ser um lançamento recente, e onde ele cita exatamente isso, que não tem como nós vivemos em um ambiente leve na atual conjuntura do planeta. Atualmente, né, hoje nós estamos em 2014, é um momento ainda de transição planetária. Transição planetária que, se nós não nos omitirmos daquilo que nos já foi ensinado, o Ramatiz, no último dos conceitos de projeção astral, em 1959, no livro Fisiologia da Alma, do Hercílio Mais, Psicografia, que não é tanto tempo atrás assim, já citava todas essas questões acontecidas da década de 90 para cá. Mas nós tradamos mais atrás, já colocava sobre isso, João Evangelista já colocava sobre isso, porque são espíritos capazes de, cientificamente, por uma questão de vibração, né, compreenderem aonde vai o pensamento da humanidade, e matematicamente eles conseguiam, por uma projeção astral no tempo, entenderem para onde nós estávamos indo. Aquilo não era uma determinação, porém, como não se muda a direção de um navio tão rapidamente quanto se possa imaginar, devido às leis da física, que precisam ser, né, se você mudar muito rápido ele pode, né, emborcar, como se diz, virar de cabeça para baixo, não vai dar certo. As leis do pensamento também, hoje nós compreendendo isso, sabemos que muitas delas não podem ser transformadas de uma hora para outra. E por isso, então, nós estamos subordinados ao nosso próprio karma. Não quer dizer que nós tenhamos perdido o nosso livre-arbítrio. Mas para que a gente tenha esta motivação do aperfeiçoamento, é preciso manter claro o ponto de vista em nossas mentes. É isso que eu quero dizer. Que o ponto de vista em nossas mentes tem que estar voltado para a eternidade do nosso ser. Porque caso contrário, nós somos muito superficiais nos nossos conceitos de ser, de relacionar com as outras pessoas, de agir diante da ética, diante da moralidade, diante do respeito, diante das amizades, diante de todas as questões. Nós vamos começar, se formos superficiais neste conceito, porque existem muitas pessoas que dizem, não, eu nunca vi um espírito, ou se vi, eu não sei se vi, eu vou pagar para ver. Não estou falando só de espíritas, estou falando de espiritualistas. Não, eu acredito que tem alguma coisa, muita gente diz, mas o que é realmente eu não sei. Mas pelas informações que nós recebemos, nós podemos deduzir pela lógica, pela causa e efeito, que esta coisa que existe, ela é bastante organizada, ela não é um simples acaso. Ao contrário disso, nós é que somos projeção do mundo espiritual. Não é o mundo material, aqui onde nós nos encontramos, que projeta o mundo espiritual. É ao contrário disso. E o mundo espiritual imediato, aquele muito próximo de nós, é semi-material, como se diz, porque é de uma matéria um pouquinho menos densa que essa, de uma velocidade um pouquinho maior atomicamente falando, ele também é material. O que o Allan Kardec basicamente falou, porque ele não poderia, como objetivo realmente do espírito de verdade, é popularizar o conhecimento, que eram os conhecimentos iniciáticos da antiguidade. Então ele intitulou de perispírito, ou seja, ele resumiu
todos os nossos corpos na palavra perispírito, que é a forma de nós nos manifestarmos no plano astral. Nós não vamos ver, a não ser com raras exceções de capacidade de evidência, o desdobramento de todos os corpos assim de uma maneira muito clara, mas o perispírito é possível ver de uma maneira mais clara, porque ele é o mais denso depois que nós deixamos o corpo astral, ou seja, aquele fluido branco e gosmento, para muitos, né, que é protegido nos cemitérios pelos guardiões para que não se torne objeto de vampirização, mas que é roubado pelos vampiros astrais. Ele é produzido pelo nosso corpo físico para construir as bases inferiores é como se fosse o tijolo do plano astral, vamos falar assim de uma maneira comparativa, como se fosse não só o tijolo, mas como se fosse a matéria essencial para qualquer outros tipos de desdobramentos, para a criação de campos de vibração, para a criação, né, e a mente de espíritos inferiores utiliza esses elementos, né, de uma forma quase como é feito no mundo superior, mas com muito mais esforço. Por isso que eles aparentam muito mais velhice, porque eles são muito mais cansados na questão vibracional. São muito menos livres na questão astral. Então, eles não podem ter o acesso ao trabalho dos elementais, dos orixás e dos espíritos que mantêm as vibrações das colônias espirituais de proteção, aonde não precisa o mentalizador ficar trabalhando. A partir do momento que ele mentalizou, ele vai criar uma base de sustentação e de economia dessas energias, e automaticamente as formas vão se manter. No astral inferior, não. Então isso não é simplesmente algo que talvez exista, isso é um fato. A vida, ela se multiplica em dimensões infinitas até o ser perfeito, né? E esse infinito ser, por isso que Jesus dizia a imagem e semelhança de Deus. Nós somos deuses na mágica de vivermos, né? Simples fato de levantar um dedo já afeta o mecanismo do universo. Porque claro que nós não estudamos a mecânica do movimento do nosso braço agora nesse momento aqui, mas os cientistas estudam. E com isso eles criaram vários equipamentos eletrônicos, vários mecanismos, várias máquinas. Então hoje, né, a robótica, a cibernética e outras coisas todas são baseadas na questão do corpo humano, que é a máquina mais perfeita que já existiu e ou seja, além disso é um sistema aberto em evolução. Já se descobriu que os nossos neurônios eles podem morrer, mas nós podemos adaptar uma infinidade de neurônios para uma infinidade de habilidades que nós temos e que não utilizamos, porque ainda nossas emoções não estão preparadas para isso. Tudo isso faz parte de um ponto de vista motivacional, que dá acesso àquilo que Jesus dizia, que nós somos deuses, aos poderes que nós temos para colocarmos em prática na solução dos nossos problemas, aos poderes que nós temos para que nós sejamos felizes, para que nós possamos ser mais alegres. É claro que isso está sempre sujeito a falhas, né? Então nós não vamos avançar além daquilo que nos é permitido por uma simples razão de determinação kármica, realmente, de planejamento kármico. Então são várias questões que assim que a gente está passando. Eu gosto de falar de forma generalizada para que depois a gente vá, e é assim que eu estudo também, eu não estudo de forma sistemática, mas de forma generalizada, porque eu acredito que a filosofia ela pode partir de qualquer ponto de vista, qualquer ponto do universo, sendo que o universo é infinito. Não, a gente não sabe se a gente está no meio do universo, se a gente está na ponta, se a gente está no alto, se a gente está embaixo. A gente está num ponto do universo. Então do ponto onde nós estamos, nós podemos partir para qualquer ponto, sendo que tudo é circular, mas de forma infinita. Vocês observarem as órbitas, os planetas, as formas, qualquer forma que você pegar, se nós girarmos uma cadeira, ela vai girar uma órbita circular. Se nós pegarmos uma pedra, se nós pegarmos um triângulo, um quadrado, qualquer coisa que você girar, ele vai gerar um círculo, não vai gerar outra fórmula. Então, porque essa é a fórmula
o primordial do universo. Então, a filosofia, na minha maneira de compreender, eu aprendi isso com Krishnamurti, que é um filósofo independente, que eu não sei ainda se ele é encarnado, mas tem muitos livros falando sobre o eu, sobre as possibilidades de explorarmos este eu através da libertação dos nossos preconceitos, dos nossos estigmas, das nossas vibrações vaidosas e dos nossos medos, principalmente, para que a gente possa encontrar essa riqueza interior. A gente vai, ele não fala isso, mas a gente vai fazendo ligação entre os conhecimentos, a gente vai ter dessa forma um acesso mais fácil ao nosso eu superior. O Laércio Fonseca fala isso também, que numa humanidade futura, o Ana acho que já acompanhou, quem quiser no YouTube tem várias palestras falando sobre física quântica, sobre espiritismo e a física quântica também, e outras questões. Ele cita, por exemplo, que em algum momento eu batizei como a teoria do Bluetooth. Bluetooth é aquela que quase ninguém usa, eu acho, mas é aquela capacidade que tinha no celular, que você tem um celular aqui, um outro celular aqui, um passa informação para o outro sem se encostarem. Então a informação que está aqui passa para cá. A internet, por exemplo, então vamos supor a internet sem fio, está lá nos Estados Unidos o provedor mundial do Google e seus milhares de equipamentos e sempre colocando informação. Através de um acesso hoje já com um aparelho manual, um iPod, um iPad, né, um notebook, a gente acessa quase todas as informações da humanidade, sendo que o conhecimento se multiplica cada vez mais rápido devido ao grande número de espíritos mais avançados que migraram para fazer a Terra evoluir de 150 anos para cá. Basta a gente observar que a gente andava a cavalo, né, há bem pouco tempo. E hoje nós já atravessamos quase a Via Láctea. É pouquinho, né? Por nós ainda já somos, mas é um avanço, considerando muitos mil anos, né, do cavalo. Até nós chegamos, desde a submersão da Atlântida até agora, nós estamos novamente num ápice tecnológico. Então, esse conhecimento todo, comparativo à internet, nós somos como se fôssemos aparelhos ligados, e esse é o maná, que é o alimento espiritual que foi citado na Bíblia. Nós estamos ligados às fontes de conhecimento. Nossas mentes, elas irradiam e recebem aquilo que nós somos capazes de compreender. Se eu pegar um aparelho que não é compatível com o meu, eu não vou conseguir acessar as informações. Se eu pegar um aparelho que não está conectado à internet, eu não vou conseguir, vai ser mais difícil, eu vou ter que pegar um livro, eu vou ter que, né? Então, essa forma natural de intuição do conhecimento e de onde viemos, para onde vamos, é muito importante a gente pensar nisso. É uma relação que nós temos com os nossos mentores, é a forma telepática da intuição, quando o nosso anjo da guarda nos sopra, né, uma intuição para que a nossa consciência decida pelo melhor, porque eles não impõem, eles sugerem, para que o nosso livre-arbítrio tenha o merecimento daquilo que nós somos, e também a tentação do obsessor, quando ele diz, olha, vai por ali, que ali é o canal, que ali é legal, que ali você vai, e às vezes é uma questão antiética, mas você está muitas vezes obsidiado por uma energia mental mais forte que a tua, pelo mesmo processo de telepatia do Bluetooth, que eu chamei, você está recebendo ideias, né, mediunicamente, ou por intermédio de outra mente, encarnada ou desencarnada, para que você influencie o teu livre-arbítrio, né? Ou seja, eu brincando com isso, né, nós estamos trabalhando um tema que surgiu um dia lá que eu escrevi. Eu tento explicar tudo, mas não entendo nada, né? É mais ou menos isso, né? Eu explico quase tudo, mas não entendo nada, que é a tendência do ser humano, né? Nós temos explicação para tudo, né? Isso aí o Renato Russo falava também, né? O poeta popular, ele intui essas coisas. A gente explica o ser humano, explica a atitude do vizinho, explica a atitude, né, as nossas atitudes, mas será que a gente realmente está observando essas questões todas do ponto de vista cristão? E é isso que eu quero dizer, que eu vou intitular essa palestra como ponto de vista, do ponto de vista moral, do ponto de vista kármico para as nossas próprias realidades. Será que a gente está tendo responsabilidade com o conhecimento que nós temos com relação a isso? Nós já temos maior responsabilidade do que aquele que ainda não teve acesso a essas possibilidades, né? A maioria de nós aqui pela dor, e eu não escapo disso, né? Eu passei vários momentos de obsessão grave por causa da minha mediunidade e por causa do meu karma, né? Por causa da minha personalidade rebelde, livre, e por causa do karma, realmente, né? Incontestavelmente. Então, será que nós
tendo acesso a isso, estamos procurando colocar o nosso ponto de vista de acordo com aquilo que nós temos que realmente fazer, daquilo, não é nos omitimos, né? Então, quer dizer, tudo isso gera uma preocupação, pelo menos, né? A partir do momento que você sabe, você está envolvido, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então você tem que compreender isso e você vai agindo de acordo com aquilo que a vida te oferece, as próprias provocações da vida nos oferecem. A gente já tem a própria necessidade para isso. A zona de conforto que nós criamos, né, a nossa casinha de João de Barro, a nossa oca, a nossa tribo, na Idade Média, pelo medo que se tinha, se chegou a cercar cidades para que os bárbaros não invadissem. Depois, né, se fez, aí virou, depois na época do feudalismo também, na mesma época, né, então as pessoas contratavam exércitos particulares e exploravam os escravos, tudo com um único objetivo: o egoísmo, todos com o mesmo objetivo, se protegerem, né? E aí surgiram as revoluções, as guerras, enfim, até a formação do que nós temos hoje, que são os estados nacionais, né? Isso tudo não foi assim, vamos lá fazer um estado, então vai ser o Rio Grande do Sul, o Brasil, né? Vamos fazer a Inglaterra, alguém lá jogou as cartas do baralho, né? Isso foi surgindo à medida que foi acontecendo a interação humana. E há um livro do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel, né, o senador romano da época, ou seja, muito conhecedor da geografia mundial da época, porque ele era um senador do Império, ou seja, né, a política do Império Romano era dominar, era expandir, era conquistar. E ele, nesse livro, A Caminho da Luz, ele fala Brasil, né, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é dele também, mas é um outro livro. A Caminho da Luz, ele fala desde a gênese da formação da terra até a formação das nações, né, do ponto de vista espiritual. Há um planejamento para isso. Então, o ponto de vista que nós temos que ter é este. Muitas coisas que não estão sobre a nossa jurisdição, apesar da nossa ação, eu vou repetir, não estão na nossa jurisdição, apesar da nossa ação. Nós fizemos o que nós podemos fazer até um certo limite. Daqui a pouco, além disso, né, a omissão se torna coletiva. Existe o karma individual, o karma coletivo, o karma familiar, né? Nós não estamos jogados em determinado lugar, assim, como se fôssemos, né, algo escanteado por Deus. Existe no universo, a gente sabe disso, e como eu digo, é importante a gente exercitar o nosso conhecimento para que ele se aprofunde em nós mesmos pela repetição. Isso a gente aprende também na escola, né? Se a gente for estudar para uma prova, muitas vezes eu leio várias vezes o mesmo livro, na quinta vez eu vou talvez entender 30% do que está escrito, conforme a minha capacidade intelectual. E para cada um a sua possibilidade individual. Alguns precisam escrever, outros já têm memória perfeita, já têm aquilo exercitado de outras encarnações, já prepararam o seu sucesso, né, como tu disse outro dia, em outras encarnações, então, ou já se libertaram daquelas amarras dimensionais, independente do talento, foram mais éticos, foram mais livres, estão vivendo experiências diferentes. Nós, pela repetição, nós vamos entendendo que a nossa possibilidade de encontrarmos essas questões e as respostas para essas coisas são necessárias, né? É importante que a gente saiba disso. Agora mesmo até a gente sente como se fosse uma turbulência astral, né? A gente, não sei se quem conversa assim e que tem a sensibilidade fala nisso. Daqui a pouco você está fluente numa ideia e daqui a pouco, né, a ideia parece que foge assim e aí tu esquece o que tu estava falando, né? Alguns chamam de esclerose isso, mas na verdade não é, porque eu queria falar das energias. E aí aconteceu isso, né? As energias que nós estamos sujeitos e cercados, elas também são emitidas por nós. Nós somos viciados e viciáveis, né, nessas questões todas. Nós estamos, na verdade, o tempo inteiro dando e recebendo. Até aquela história de corpo fechado, como muita gente diz, não, eu tenho corpo fechado, então a pessoa está doente, né? Porque o corpo fechado, ele é que nem um armário fechado, ele vai mofar, as energias vão coagular dentro de si, né? Nós somos um sistema aberto, né? Nós podemos observar, inclusive, a própria necessidade de sociabilidade que nós temos, de conviver com pessoas de características diferentes, de caracteres diferentes, é justamente para que nós exercitemos todas essas questões de moralidade, todas essas questões
questões de ética, todas essas questões de vontade, de autoestima, principalmente, também, e de autocompreensão. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso oferecer alguma coisa que não exista. Eu preciso, para poder amar o próximo, para poder fazer caridade para o meu semelhante, para mim ser perfeito como é perfeito, eu tenho que me esforçar para isso, né? Para mim, que não é justo. É vampirismo, aliás, se eu quiser fazer isso de outra forma. É feitiçaria, se eu quiser fazer isso através de atalhos mentais, né? Se eu quiser escravizar estas energias. E, infelizmente, para muita gente, isso ainda é uma realidade, né? Não se preocupe não com o barulho, não tem problema nenhum, né? Eu vi uma palestra do Nazareno Feitosa, tinha um cachorro latindo atrás na palestra, e ele não se afetou com nada, né? Então não tem problema, né? Boa noite, seu Paulo. Seja bem-vindo aí. Então, essa questão do ponto de vista, né, só para encaminhar a conclusão, sim, que vai dar mais ou menos uns 30, 40 minutos, ela é necessária para todos nós. Porque vai chegar um momento, e chega, todos os momentos chegam, né? Todos os momentos em que nós estamos necessitados. Nós somos como uma despensa, vamos dizer assim. Nossas energias, a nossa motivação e também o nosso cérebro, ele precisa ser alimentado constantemente, não de forma fanática, pelo amor de Deus, mas de forma constante, né? Em todos os sentidos. Você tem momentos que você vai precisar de se alimentar de algo mais denso. Há momentos que você vai precisar se alimentar das emoções. Por isso que os gregos eram teatrais, porque eles sabiam que o espírito precisava se alimentar dessas emoções. Você vai precisar do riso, você vai chorar, porque você não quer dizer que nós, no processo de aperfeiçoamento, nós não tenhamos a necessidade de choro, de tristeza, da falha realmente, né? Agora, eu particularmente penso, e aprendi isso com um esforço também, é preciso ter opinião, mesmo que errada. Porque se não tem opinião, você não tem personalidade. E se você não tem uma personalidade, você está à mercê do conhecimento do outro. E se você está à mercê do conhecimento do outro, você vai transferir a tua responsabilidade para o outro, que não vai assumir. Ou seja, você vai se sentir sem direção. Você vai estar preso no labirinto do Minotauro, onde a qualquer momento, né, com a representação da culpa do Minotauro, ele vai te devorar. Justamente por quê? Porque nós temos que agir de uma maneira que nos mova. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, eu vou parar num cruzamento, então eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, ou eu vou para frente, né? Ou vou para trás. Então eu tenho sempre infinidades de possibilidades, e mais adiante também. Internamente é a mesma coisa. Não quer dizer que eu vá ter uma opinião formada sobre tudo, como dizia o Raul Seixas, mas eu vou ter um parâmetro, porque eu preciso agir, eu preciso escolher. É muito ruim você não assumir uma postura, tomar uma decisão. Isso exige que você se exponha, mas também te causa maior crescimento. Muita gente vive a vida concordando com tudo e com todos, principalmente nas questões familiares, onde as pressões são maiores, e se frustram, ficam doentes, né, geram problemas internos, né, de diversos tipos de problemas, raivas, rancores, ressentimentos, porque não conseguimos dizer não, ou porque não conseguimos dizer sim, porque não conseguimos explicar, porque em família, principalmente, explicar é pedir briga. Ou seja, porque ali estão espíritos em resgate kármico também, e aonde o processo de vampirização das energias é muito maior, porque o DNA é muito semelhante, né? Ou seja, as mentes são muito semelhantes, né? Aquele karma se gerou primeiro de uma amizade muito grande de uma outra encarnação, uma relação pessoal muito próxima. Você não pode ser inimigo de quem você não conhece. Você só se torna inimigo de alguém que você teve algum tipo de relação, né? Você nunca viu a pessoa, daí aquele lá é meu inimigo, né? A não ser que seja de uma outra vida. Algum fato determinante aconteceu para que gerasse um ódio, esse ódio ficasse jogado no tempo, e aí ele
fosse colocado dentro da tua realidade, né? Quantas vezes nós estamos indo numa direção, acontece uma outra mudança. Então, para qualquer efeito de evolução, é preciso a gente saber que nós temos que nos retroalimentar, né? Tem vezes que a gente não gostaria de nem dormir à noite porque a gente está tão bem, a energia está boa, né? Você sabe que foi um dia legal, aí você trabalhou aquele dia, você fez o bem, está com a consciência tranquila. Aí tá, você faz uma oração, faz o padrão de energia, dorme, acorda no outro dia furado, praticamente, né, destruído. Daí você tem que fazer o processo todo de novo. Não adianta, é assim mesmo. A oração, né, alguma coisa aconteceu, algum trabalho astral, alguma parte da tua personalidade em desdobramento negativa se manifestou, porque nós não podemos perder o ponto de vista de que nós somos imperfeitos e que isso não é falsa modéstia, né? Porque isso, se for falsa modéstia, nós estamos presos à vaidade. Aí é um perigo ainda maior, que se chama fascinação dentro do espiritismo, né? Aí eu só vou receber espíritos de luz e só vou receber influência de anjo, né? O que eu cometer de erro, daí é culpa do outro, né? Da sogra. Né? Então, quer dizer, nós não podemos também perder a esperança, baseado no ponto de vista de eternidade, de recomeçar, né? A gente pensa muitas vezes no momento de depressão que Deus já está cheio das nossas lamúrias. Deus me dá isso, né? Deus me dá aquilo, Deus, né? E a gratidão? Será que ela é, né? E quando a gente diz, eu vi alguém falar, agora não vou conseguir referenciar, mas quando a gente diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, é de verdade, não é brincadeira, né? Seja feita a vossa vontade, mas, né? A gente está delegando por humildade, né, o nosso destino, redelegando, na verdade, que o nosso destino está na mão de Deus, mas nós por humildade estamos reconhecendo a sua grandeza, que nem sempre aquilo que nós queremos para nós é aquilo que realmente é o necessário. Nossas tendências como espíritos ainda presos é de fugir, né, os compromissos de família. A família é uma coisa muito nova na sociedade. A família romana, que nós achamos que era uma tentativa, né, porque os romanos também eram relativamente descendentes dos capelinos exilados, então eles traziam no íntimo das suas consciências o conceito de família, tanto que o direito romano é a base da regra dos conceitos de família atualmente ainda, e trouxeram muitas coisas da Grécia, que também tinha um conceito de família, apesar de ainda ser uma sociedade escravocrata, mas ele era um conceito muito pervertido ainda, havia muita hipocrisia, tanto que uma das frases mais populares do Império Romano é que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então chegou-se um momento que se distorceu essa realidade, né? Era mais importante parecer do que realmente ser. Hoje nós sabemos, devido às leis de causa e efeito, que isso nos gerou uma série de problemas, porque apesar de existir muita hipocrisia na sociedade ainda, então eu pareço ser aquilo que eu não sou, e muitas pessoas trabalham ainda esse conceito, que é melhor para muitos ainda parecer do que ser, né? O SPC que o diga, né? O Serasa, né? Dessas coisas, e as outras depressões e suicídios, né? Por causa das vaidades, a pessoa perde o poder, perde, né, o incenso da sociedade, se sente no ostracismo, e justamente a palavra ostracismo vem de ostra, né? Quando alguém era condenado ao ostracismo, era uma condenação, a pessoa era reclusa, uma prisão domiciliar era o pior castigo, né? Porque era preciso mais do que ser, parecer. Esses conceitos então, nós vivemos muito isso, né? E naquela época, numa das épocas, mas sem ir muito atrás na história, mas considerando que ainda nós temos ainda muita influência desta época romana, auto-intelectualismo, ou seja, após invadir a Grécia, os romanos, e queimar também, né, a biblioteca da Alexandria, né, infelizmente, e trazerem alguns o conhecimento para dentro das suas casas. Muitos professores gregos viraram escravos das famílias para educar as filhas e os filhos. Então isso era a nobreza, uma nobreza roubada, né? Você contratava um exército, o exército podia, desde que não fosse dentro dos domínios de Roma, você podia invadir o império, pagava imposto para o imperador, e aumentando o conceito relativo de Estado. E era uma liberdade, né? Você dizia tchau, olha, estou indo para a guerra, e você não sabe, né, o que fazia na guerra. Então
para o cidadão como nós, vivemos a rotina, né? Trabalho, casa, pressões familiares, trânsito, né? Fora os pequenos agrupamentos da época feudal e antes disso, das cidades que existiam, a maioria da vida era no campo. Então nós trabalhávamos, nós tínhamos muito mais liberdade, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha, né, essa necessidade que nós temos hoje de sermos máquinas. E claro que isso nos tornou indisciplinados. Obviamente era a lei do mais forte. Você a qualquer momento podia perder a tua terra porque um general romano resolveu desapropriar, e ainda hoje o Estado pode desapropriar as casas dos cidadãos em nome de um bem maior para a coletividade, né? A história do fogo em Roma foi que Nero queria sanear o centro da cidade e resolveu tocar fogo, né? E aí gerou um monte de problema, né? Já havia uma maquete, inclusive, né, de uma nova cidade ali onde havia umas piscinas e tal, e muitos soldados que estão pagando ainda hoje o karma foram porque eles fizeram um cerco e não deixaram ninguém sair. Muitos fugiram pelas piscinas do centro da cidade, que podiam ter deixado as pessoas sair, ninguém ia, mas eles não deixavam. Então as pessoas, e aí, né, as pessoas morreram asfixiadas, morreram. Então era um ponto de vista materialista, um ponto de vista imediatista, ponto de vista que ainda na França do século passado, no início da Segunda Guerra, né, era onde, veja a contradição, onde surgiu o espiritismo no século XIX, no século XX surgiu a política do prazer pelo prazer, né, de Sartre, o hedonismo que se falava, né? E nós sabemos que isso gera karma pra gente, né? Seria muito bom você não ter comprometimento, né, com o que te dá prazer, né? Ou seja, né, nunca ia precisar encontrar o pai da noiva, por exemplo. Não ia precisar casar, não ia precisar pagar a luz no fim do mês, né? E isso tudo aconteceu. E ainda nós temos pressões inconscientes, obsessões inconscientes de acordo com esta realidade. Né? Muita gente que tem... A gente vê aí os casos, né, de tráfico de crianças. Tráfico de crianças não é de hoje, né? O tráfico de crianças acontece quando a gente invadia uma aldeia. Matávamos os velhos, matávamos os homens fortes, né? Escravizávamos as mulheres e as crianças. O que era? Né? É o que acontece hoje. Essas pessoas que têm esse conceito são pessoas com conceito de barbárie, né? Nós somos regenerados dessas questões. Então, humildemente, nós temos que entender que graças à mediunidade, ao ponto de vista espírita de que fora da caridade não há salvação, e que através do passe, do amor ao próximo, da caridade moral que me faz ver que eu não sou melhor do que meu amigo, do que meu colega, e mesmo que a minha língua seja mais rápida que a dele, e que a minha muitas vezes o cinismo que a gente tem e a rapidez que a gente tem em criticar a ação do outro seja, né, principalmente ainda na nossa cultura italiana, né, seja mais rápida, não quer dizer que nós não estejamos todos no mesmo barco. O ponto de vista é o objetivo final, que é individual. Se eu quero me libertar, eu posso escolher um caminho de autorrenovação diária. Esse ponto de vista vai me dar motivação todos os dias. Daqui a pouco, né, para concluir, agora sim, eu estou num mar de depressão, né? Sou bipolar, então daqui a pouco eu estou num mar de depressão e parece que você, quando está em depressão, você está desligado do conceito ao redor, nada te motiva, não tem amigo, não tem prazer, não tem açúcar, né? Não tem nada te motiva, você está ali e parece, né, uma ameba, né? Você lembra essas coisas, um pequeno esforço, um pequeno gesto da consciência, dizer, não, mas só um pouquinho, eu sou eterno. Sendo eterno, né, a quantidade de conhecimento que eu ainda não aprendi, a quantidade de pessoas que eu não conheço, a quantidade de talentos que eu posso desenvolver, né, e isso tudo nos dá valor ao presente. Eu vou me situar no presente, eu vou fazer o melhor do que eu posso no meu presente, e aos poucos eu vou ir transcendendo, limpando essa energia kármica para que ela possa ser melhor, né? Não quer dizer que não vai botar ali uma argilinha na água suja e sujar mais um pouquinho. Vai acontecer, mas se a minha intenção não for essa, foi um acidente. Não foi algo que me responsabilize karmicamente de forma negativa. Isso é o que eu gostaria de relembrar para todos nós, para que nós não percamos a motivação de autolibertação.
né? É hipocrisia nós achar que nós estamos aqui porque somos anjos, ou porque somos santos, ou porque somos missionários. Nós somos espíritos envolvidos com essas questões todas, né? Feudais, tribais, né? De exílio de outros planetas até, vai saber o grau de delito espiritual que nós cometemos. Mas não somos renegados da lei divina, muito pelo contrário. Nós somos regenerados, né? Se tivermos humildade para nos sentirmos assim, ótimo. Porque a palavra regeneração significa que nós erramos, mas não significa culpa, pecado original. Significa a possibilidade de falharmos como uma forma de adquirirmos experiência. Sendo eternos, nós não podemos morrer, mesmo que a gente queira, mesmo que explodisse uma bomba atômica aqui agora, nenhum de nós morreria, nossos corpos se desintegrariam, nossos corpos espirituais sofreriam, mas nossos espíritos estariam vivos, eternos, imortais. Então nós não adianta, nós não temos a saída. A saída que tem é você escolher pelo melhor, você ser mais feliz, né? E essa felicidade é cada um segundo as suas obras. O ponto de vista é esta certeza, e essa certeza, sendo uma convicção dentro de nós, ela facilita muitas coisas, ela abre muitas portas, ela nos dá uma energia muito grande, que não importa o que aconteça, não importa o destino, não importa a situação que você esteja envolvido, você sabe que tudo tem saída e que tudo pode ser melhor. Então eu quero agradecer a atenção de vocês, perdão pelas brincadeiras, né? Eu vou ler. Tá. Eu vou ler uma. Sim. Tá. O Enio está me passando aqui então uma mensagem para a gente encerrar, né? Do Evangelho, do Livro dos Espíritos, página 425 da Perfeição Moral. É um texto de psicografia de Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não essa palavra está difícil, não percrustarmos, né? Ou seja, né, vamos traduzir aqui, não observarmos melhor, né, a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precioso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abre lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou de mal que existe em nós. Então veja que não é por acaso, né? Aqui o sim e o não, né? O que dá clareza de personalidade. Jesus também dizia que seja, né, a sua palavra sim ou não, senão você está se escondendo, né? Vamos ver, né? Talvez, quem sabe, né? Obrigado, Enio, pela colaboração, nosso guru aqui, o Enio Vedovelli, nosso amigo também aqui das Sementes da Alegria. Ou seja, essa é uma palavra também que está no Livro dos Espíritos. É importante estudarmos as obras básicas do Evangelho. E como eu não falo só para nós aqui das Sementes da Alegria, que está crescendo, nosso grupo, a gente vai deixar isso também gravado no tempo, vai ficar nas ondas do astral. É importante que a gente relembre esses fatos, né? Karmicamente nós estamos presos nas dimensões que nos causam ansiedades de alguma forma. Enquanto nós não encararmos isso de frente, através do sim e do não, né, nós teremos o saudosismo, o desejo, né, de irmos a algum lugar que não conhecemos, né, de quando fomos felizes, como diz no Evangelho, a melancolia, né, porque aqui nós estamos, né, em projeção. Nossa verdadeira vida não é aqui, que a morte realmente não existe e que nós felizmente temos esta lucidez para trabalharmos a nosso favor, né? Caso contrário, talvez estivéssemos aí patinando em areia movediça. Felizmente já não é mais esse ponto de vista que nós estamos. Felizmente para nós, felizmente para o sem número de espíritos que vieram junto conosco através da mediunidade de cada um, aonde nós passamos, convidamos telepaticamente alguém para conhecer a nossa casa espiritual.
os irmãos que aqui recebem tratamento, que também através da Assembleia Espiritual, do nosso anfiteatro astral, criado pela força dos ectoplasmas doados por cada um de nós, podem também assistir a nossa inspiração, o nosso diálogo, porque assim é a vida, ela continua, ela não dá saltos. Nós vamos refletindo nas dimensões da mesma forma como aqui. Teremos que, no outro lugar, temos um quarto, uma casa, reflexões, livros, objetos, e assim sucessivamente, né? Para que o eterno presente de Deus, já diz o termo, né? Presente, seja a nossa felicidade plena, não importa onde que nós estejamos, né? E lembrando disso, só para citar como exemplo, porque é um outro tema muito importante e que não geraria muito mais, né, esforço de nossas reflexões, a Madre Teresa de Calcutá, ela é a primeira das personalidades inscritas para acompanhar os novos exilados para outros planetas, pelo prazer que ela tem em servir de forma incondicional. E essa informação quem falou e fala no YouTube foi o Robson Pinheiro, numa das palestras que ele deu, né? Ela e o Bezerra de Menezes, né? Porque nós sabemos, quando se fala em transição, a separação do joio e do trigo, a gente pode procurar aí na Mensagens do Astral do Ramatiz, né? Os Exilados da Capela, para quem se interessar pelo assunto, né? Todos nós aqui já conhecemos em parte isso, mas é fato isso. Essa classificação astral, ela vai ainda levar algum tempo para o bem das criaturas, né? Não é para o mal, não é para a aniquilação, mas para que as pessoas se regenerem, né? E se as pessoas escolhem estar num mundo onde não tem lei, elas vão ir para o mundo onde não tem lei, até que elas possam perceber que a lei, né, de Deus, lá ela existe, e que eles vão ser mais felizes se cumpri-la e voltarem à luz. Esses espíritos assim são distantes da nossa realidade, né? Eles seguem o princípio de Jesus, que perdoou as criaturas porque não sabiam o que faziam, né? Eles têm luz própria, nós ainda estamos buscando a luz própria. Caso contrário, a gente não estaria ainda entre o sim e o não, nós estaríamos, né, navegando livremente, sem dúvidas, sem altos e baixos, né, sem tristeza, sem lágrimas, mas somente vivendo a plenitude em qualquer ponto do universo. O espírito que já chegou ao ponto de vista de ver a face de Deus, ele vive em plenitude, ele não tem essas bipolaridades que nós temos, né? Nós ainda estamos andando, mas esse processo também é prazeroso, né? Seria melancólico se não fosse, né? Seria um Deus cruel, né? A criança que vai para a primeira série, ela tem que sentir prazer na escola, então nós não precisamos nos culpar. Nós erramos, sim, é verdade, mas Deus nem se ofendeu com isso, porque ele não se ofende, ele é Deus, né? E isso, como disse, né, na outra parte, como disse Santo Agostinho, é preciso reflexão, é preciso que a gente busque dentro de nós. Então, só eu vou fazer a oração só para que fique gravado aqui, porque está perto, né? Vamos fechar então os olhos mais uma vez, e agradecendo então a atenção de vocês todos, a colaboração mental, emocional dos amigos aqui presentes, inclusive energeticamente, para que a gente não distorcesse a mensagem intuída e estivéssemos com o nosso vaso físico um pouco melhor para verbalizar aquilo que é a nossa obrigação, o nosso projeto, a nossa possibilidade da fala. Agradecemos, Senhor, porque conseguimos falar. Agradecemos, Senhor, porque temos ouvidos para ouvir, olhos para ver. Te pedimos, Pai, capacidade mental para entendermos e coração para amarmos todas essas coisas, para que isso não se torne algo distante do nosso convívio diário, não se torne uma disciplina utópica, não se torne algo teatral, sentimental, e também não se torne algo pedante, mas que nós saibamos, Pai, que com o poder da oração nós criamos uma aura energética capaz de nos livrar de todo o mal que porventura estivesse marcado em nosso território, para que este mal seja absorvido pelo exemplo do bem, da lição do amor e da caridade. Que nós saibamos, Pai, que através das lembranças de São Paulo, entre a língua dos homens e a língua dos anjos, se nós não sentimos a necessidade, Pai, de sermos compreensivos, de perdoarmos, de sermos mais humanos com quem quer que seja, né, não há necessidade da sabedoria intelectual,
porque não vai ser útil para o bem. Mas, unindo as duas forças, as duas asas do Espírito, querido Deus, queremos dizer neste momento para todos aqueles que estão juntos com nós nesta jornada, que depositamos aos teus pés as nossas encarnações, para que faça de nós aquilo que for necessário, Pai. Dependente dos nossos esperneios, independente de nossas rebeldias, sabemos que através disso também, Pai, Tu tira o melhor de nós para o bem e para a nossa liberdade. E que o dia da nossa libertação chegar, Pai, tenhamos pelo menos feito a metade do trabalho que nos foi proposto. Assim, agradecemos em Teu nome, em nome do amigo Jesus Cristo, nosso irmão, e de todos aqueles que associaram a este trabalho, para que nós possamos, Pai, encontrarmos mais forças e mais oportunidades de trabalho a cada dia que passa. Seja feita a Tua vontade. Obrigado mais uma vez aos irmãos da internet também, e que assim seja.